Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Supera. Dessa vez a aula 3 da nossa playlist de campo elétrico. E nessa aula a gente vai tratar sobre a representação do campo elétrico. Ou seja, na aula 1 a gente teve a definição, na aula 2 a gente viu como fazer o cálculo do vetor campo elétrico e agora a gente vai fazer uma demonstração em 2D desse campo elétrico, ok? Antes de iniciar, vai lá, curte o vídeo para dar uma força ao canal, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui duas cargas elétricas, cargas positivas e cargas negativas. Nós vimos na aula 2 que essas cargas elas podem interagir uma com a outra. E essa interação ela vai promover um campo elétrico. Esse campo elétrico nós vimos como calcular, mas agora a gente vai ver como é que nós vamos representar esse campo elétrico. Então nós falamos o seguinte, que por conversão, o campo elétrico de uma carga positiva, se você for olhar bem, o desenho é bem parecido, o que vai mudar é o sentido da seta, ou seja, é a orientação da seta. Nós falamos que a representação de um campo elétrico, de um corpo eletrizado positivamente, o campo elétrico, essa região aqui em volta, as setas, ou seja, o vetor campo elétrico, vai estar saindo da carga, quando essa carga for positiva. Então, carga positiva, veja bem, a representação do campo elétrico é que o campo elétrico sai da carga. Então, quando for positivo, o vetor campo elétrico é saindo. É como se eu tivesse uma carga positiva aqui e o campo elétrico sempre fosse saindo dessa carga, sempre vai ser saindo da carga. Quando a carga for negativa, a representação do campo elétrico é que este campo elétrico ele entre na carga. Veja bem, a seta do vetor campo elétrico vai entrar na carga quando ela for negativa. Então nós podemos representar, ou seja, se for fazer um desenho, uma representação do campo elétrico, a gente usa essas orientações para que a carga positiva o campo saia e a carga negativa o campo entre. Essas são as representações. Quando eu tiver duas cargas e essas cargas estiverem próximas uma da outra, porque nessa representação aqui elas são separadas, é como se eu tivesse pegado duas cargas pontiformes, ou seja, cargas pontuais, e essas cargas elas estivessem distantes uma das outras. Quando essas cargas estiverem próximas uma da outra, elas vão interagir. Aí segue aqueles princípios. Se for de sinais opostos, repulsão. Se for de mesmo sinal, atração. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa. Elas estão próximas uma das outras. Neste caso aqui, o campo elétrico da carga positiva, por orientação, ele sai. Então, veja que o campo elétrico da carga positiva está saindo dela. O campo elétrico da carga negativa está entrando nela, por orientação. Então, neste caso, positivo com negativo, próximos uma das outras, eles vão interagir. E essa interação vai fazer com que as linhas de campo da carga positiva e as linhas de campo da carga negativa se unam. Ou seja, veja que o campo elétrico da carga positiva sai e o campo elétrico da carga negativa entra. Logo, o campo elétrico da carga positiva vai sair e vai entrar na carga negativa, gerando assim uma interação entre elas, que são as linhas de campo. E essa interação vai fazer com que exista entre elas uma força. E essa força é a força elétrica. Então veja, essas linhas estão interagindo e vai gerar entre elas uma força, que é a força elétrica de atração, porque são de sinais opostos.
Força elétrica. Força elétrica e força elétrica. Veja que eles estão se atraindo e as linhas de campo estão interagindo. Então, sempre que eu tiver cargas positiva e negativa, a representação do campo de interação dessas cargas vai ser nesse modelo, certo? É como se minha mão fosse uma carga positiva e outra carga negativa. Os dedos fossem o campo. Então, o que é que vai acontecer? Os campos elétricos vão interagir. Os campos elétricos vão interagir entre si. E essa interação, veja que vai gerar uma aproximação, que é uma força elétrica de atração. Tá? Ah, professor, mas se as cargas forem de mesmo sinal, a gente vem aqui, ó. Se as cargas forem de mesmo sinal, aí segue o princípio da repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. E como é a representação desse campo que se repele? A representação é o seguinte, ó. Uma carga é positiva e a outra também é positiva. Então, nesse caso, eu vou ter aqui ó, uma carga positiva e a outra carga também positiva. Por que ela é positiva? Porque a representação do campo está dizendo que o campo está saindo. Sempre que nós tivermos um corpo em que o vetor campo elétrico esteja saindo desse corpo, esse corpo ele é eletrizado positivamente. Então, nesse caso, ó, sai, é positivo. Essa carga também, o campo está saindo, então também é um campo positivo. Só que o que vai acontecer? Veja que aqui nesta região está acontecendo uma repulsão. Diferente dessa figura em que as linhas elas estão se interagindo, se ligando, nessa região aqui está havendo uma interação, só que uma interação de repulsão. Veja que os campos elétricos, neste caso, saem. Quando estão se aproximando, eles são de mesmo sinal, eles têm as mesmas características, então eles acabam se repelindo. Então acontece aí uma repulsão. Os campos elétricos não se tocam, eles seguem não se tocando. Então o fato desse campo elétrico interagir dessa maneira de repulsão vai fazer com que essas cargas elas criem uma força de repulsão e acabem se afastando uma da outra. Então a força elétrica aqui ó, é uma força elétrica de repulsão. Ou seja, as cargas estão se distanciando uma das outras. Por que estão se distanciando uma das outras? Porque tem o mesmo sinal e o campo elétrico está interagindo de maneira repulsiva. O campo elétrico está interagindo de maneira repulsiva. Ok? Então veja aqui, ó. Lembre-se dessa região. Na carga negativa, nós temos o que? O campo elétrico dessa carga está entrando. O campo elétrico dessa outra carga também está entrando. Então, nesse caso, eu vou ter uma carga elétrica negativa. Menos e menos. Uma carga negativa. Veja que nessa região também acontece uma interação. Como é de mesmo sinal, os campos elétricos possuem as mesmas características. Se estiverem, é bom lembrar que para que eles tenham a mesma característica, eles têm que estar no mesmo meio, né? Ou no vácuo ou em outro local, mas desde que as duas cargas estejam no mesmo meio. Então, eles vão interagir de maneira que vai haver uma repulsão aqui no meio. Veja que as linhas de campo eles não estão interagindo. Têm as mesmas características, não vão tocar. Elas vão novamente se repulsarem. E aqui no meio é onde acontece uma maior incidência do campo, tá? Tanto na carga positiva como na carga negativa. Por que acontece uma maior incidência? Porque nessa região elas estão mais próximas. Veja que o campo aqui, ó, nessa posição, está mais distante da carga. Então, como o campo está mais distante da carga, essa interação vai acontecer com uma menor intensidade. É por isso que não vai fazer uma curvatura tão grande assim na linha do campo elétrico, na representação. Mas nessa região aqui, ó, acontece uma interação de grande intensidade e isso vai fazer com que o campo elétrico se afaste uma da outra. Gerando também aqui, pessoal, uma força elétrica
de repulsão, né? Força elétrica de repulsão. Só vai existir força elétrica de atração quando as cargas estiverem com o mesmo sinal. Desculpe, quando as cargas estiverem com sinais opostos. Se tiverem de mesmo sinal, sempre a força elétrica de repulsão e as linhas de campo não vão interagir entre si. Sempre elas vão se repelir. Sempre uma vai afastar a outra. Dois ímãs, os campos eletromagnéticos dos ímãs acabam se afastando. Se eu colocar dois ímãs um próximo do outro, eles não vão ficar próximos. Eles vão sempre empurrar um ímã no sentido contrário do outro. Tá? Então, as linhas de campo estão aí. Okay? Então, basicamente, isso daqui é uma representação das linhas de campo elétrico. Tá? Então, a gente vai ver agora um simulador, que esse simulador vai nos permitir ver com mais detalhes essas linhas de campo. Ok?